Do sétimo ano, tudo bem com vocês? Chegamos ao final da nossa apostila de número 3, uma apostila aí que nós conversamos sobre os domínios naturais ou morfoclimáticos presentes no território brasileiro, né, pessoal? Só para a gente aí fazer uma pequena revisão, né? O que a gente estudou, pessoal? No caso, que cada uma dessas regiões aqui que estão marcadas em cores diferentes do mapa são diferentes domínios naturais ou morfoclimáticos, que nada mais são do que regiões aí, no caso, né, onde as relações entre relevo, hidrografia, clima e vegetação vão ter como resultado, no caso, uma paisagem específica, uma paisagem com características próprias, né? Portanto, cada domínio morfoclimático tem características aí de relevo, de hidrografia, de clima e vegetação que são próprias, que ou diferenciam de outros domínios morfoclimáticos ou naturais. Quais são os domínios morfoclimáticos ou naturais que nós estudamos, pessoal? Nós começamos aí pelo domínio amazônico, domínio com a presença da floresta tropical amazônica, clima equatorial, muito quente, muito úmido o ano todo. Depois falamos do cerrado, no caso, cerrado é uma vegetação mista, né, de arbustos, de gramíneas e de árvores esparsas, né? O cerrado, no caso, que se encontra sob influência do clima tropical, verão quente e chuvoso, inverno ameno e seco. Falamos sobre a caatinga, né, o domínio aí da caatinga, das plantas xerófilas, acostumadas aí a um clima extremamente seco o ano inteiro, clima semiárido, né, muito quente, muito seco. Na região litorânea, nós temos uma floresta tropical que nós chamamos de Mata Atlântica, numa região que o relevo é formado por alguns planaltos, né? Que nós conhecemos como mares de morros, a região da Mata Atlântica. E na região sul do Brasil, sob influência do clima subtropical, um clima de 4 estações bem definidas, temperaturas amenas, chega até a nevar em algumas regiões, né? No inverno, a gente tem justamente os dois domínios morfoclimáticos que a gente encontra na região sul do Brasil, a mata de araucárias ou mata dos pinhais e os pampas, que a gente pode também chamar simplesmente de pradarias, campos ou até campanhas gaúchas. Pessoal, esses domínios morfoclimáticos a gente já estudou cada um deles certinho, as características climáticas de relevo, hidrografia e vegetação de cada um deles. Porém, pessoal, faltou a gente falar de três regiões, que são três regiões no caso, que nós chamamos de regiões de transição, são zonas de transição. Se vocês repararem no mapa, a gente tem três principais, né? Aqui no nordeste do Brasil a gente tem uma zona de transição. Aqui no nordeste do Brasil, mais na divisa já com a região norte, a gente tem uma outra zona de transição. E no centro-oeste do país a gente tem uma terceira zona de transição. Primeiro de tudo, o que são zonas de transição? São áreas de contato entre dois domínios naturais diferentes. Por exemplo, essa área aqui onde eu estou passando o mouse, ela está entre a Caatinga, certo? E está entre a floresta amazônica, tá? E tem um pouquinho de cerrado também aqui, né? Tá entre, no caso, a Caatinga, o cerrado e a floresta amazônica, uma área de transição. É uma área de contato entre dois ou três domínios naturais diferentes, separando-os. E por isso, né, essa região apresenta elementos do clima e vegetação de ambos, tá? Ou seja, essa zona de transição que está no meio aqui da região amazônica e da região da Caatinga é uma região, no caso, de transição entre as duas, né? A Caatinga uma região úmida e a Caatinga uma região seca e a floresta amazônica uma região úmida. Essa zona de transição, o que a gente vai encontrar nela? A gente vai encontrar alguns elementos da vegetação, tanto da Caatinga como da floresta amazônica. Por isso que a gente chama ela de uma região de transição. Além dela ficar entre dois domínios morfoclimáticos diferentes, é uma região de transição porque ela vai apresentar elementos de clima e de vegetação tanto de um lado, tanto de um domínio morfoclimático como do outro, tanto no caso aqui da Caatinga como da floresta amazônica. Então isso que são zonas de transição, áreas de contato entre dois ou mais domínios naturais, separando-os e por isso apresentam elementos do clima e da vegetação de ambos. Quais as três zonas de transição que nós temos entre os domínios morfoclimáticos brasileiros? Essa primeira aqui está com a letra gente aqui nesse mapa com a letra B é o chamado agreste na região nordeste. O A que está para a gente aqui é o chamado meio norte ou mata de cocais. E o C para a gente é a chamada planície do Pantanal, é o grande complexo do Pantanal Mato Grossense. São as três regiões aí de transição do território brasileiro.
Vamos falar de cada uma delas rapidamente. Pessoal, duas delas a gente encontra, como vocês observaram, no Nordeste brasileiro, tá? Nordeste brasileiro, aí, como vocês sabem, de 9 estados, né, começando aqui com o Maranhão, a gente tem a Bahia, a gente tem Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, os estados aí da região Nordeste do Brasil. Tá? Nos estados da região Nordeste do Brasil, a gente vai ter duas zonas de transição. Tá? Uma aqui, como vocês podem ver aqui, com uma área um pouco mais estreita, né? E aqui no caso, mais perto da região amazônica, nós temos outra. Essa primeira região, no caso onde eu estou passando aqui para vocês o mouse, tá? É a região de transição que está aqui com a letra B, que nós chamamos de agreste. Pessoal, o que é o agreste? O agreste, se vocês observarem por esse mapa que a gente já estudou bastante, o agreste está entre a Mata Atlântica, entre os mares de morros, e a gente sabe que a Mata Atlântica é uma floresta úmida, e entre a Caatinga. Tá? Ou seja, por que existe essa zona de transição que a gente chama de agreste? Porque é justamente uma zona onde se faz a transição entre o clima úmido, no caso da Mata Atlântica, dos mares de morros, tá? E o clima seco da Caatinga. É uma região de transição climática. A vegetação que aparece nessa região, a gente chama ela de agreste. Tá? É o nome da primeira, no caso aí, né? A primeira faixa de transição que a gente está estudando. Na região Nordeste, pessoal, qual o nome que eles dão regionalmente para isso aqui? A Mata Atlântica, nessa região, eles chamam de Zona da Mata Nordestina. E a região da Caatinga eles chamam de Sertão, é o Sertão Nordestino, onde é muito seco. O Agreste, né, ele nada mais é do que a região de transição entre a Zona da Mata Nordestina, que é a Mata Atlântica, e a Caatinga, que é o Sertão Nordestino. Beleza, pessoal? O outro domínio, a outra zona de transição que a gente vai ter no Nordeste, ela também tem a ver com a Caatinga. Por quê? Porque a zona de transição, onde eu estou passando o mouse aqui para vocês, que está para a gente aqui com a letra A, né, nesse outro mapa, é a zona que está entre a Caatinga, que é muito seca, e entre a região amazônica, que é muito úmida. Essa região nós chamamos de meio norte, né, que é a região justamente que fica aqui, né, aqui está a Caatinga, extremamente seca, em laranja para a gente. Do outro lado a gente tem a floresta amazônica. Entre as duas a gente tem justamente essa zona de transição que a gente chama de meio norte. Tá? Justamente uma zona de transição entre a Caatinga seca e a floresta amazônica úmida. Nessa região, pessoal, a gente tem uma vegetação que a gente chama de mata de cocais, tá? É uma mata aí no caso que conta com muitos coqueiros, muitas palmeiras, né, que evidentemente dão cocos. E a gente destaca duas árvores que são extraídas nessa região aqui, tá? O coco delas é extraído para ter uma utilização econômica, o babaçu e a carnaúba. A carnaúba, o babaçu, tanto o babaçu como a carnaúba são utilizados muito em óleos e ceras, no caso, tanto óleos e ceras industriais, como até mesmo aí a cera que é passada no carro, né? Para deixar brilho no carro, é cera de carnaúba aquilo lá, pessoal. A carnaúba a gente encontra nessa região da mata de cocais, que fica nessa zona de transição do meio norte entre a Caatinga e a floresta amazônica. Então, das três zonas de transição que a gente tem no Brasil, duas a gente já estudou, as duas ficam no Nordeste do Brasil e as duas têm relação com a Caatinga, né? Porque a Caatinga está bem no centro entre as duas zonas de transição, né? De um lado a gente tem o Agreste entre a Mata Atlântica e a Caatinga, do outro a gente tem o meio norte entre a Caatinga e a floresta amazônica. Aí algumas imagens para vocês desse lado, essas duas aqui, tá? Tô mostrando aí no caso o Agreste para vocês, tá? Então vocês observem aí que ele já tem alguns elementos de floresta, né? Diferente da Caatinga, já tem algumas árvores verdes mais altas, só que ao mesmo tempo ele carrega ainda uma vegetação rasteira e que às vezes até a gente tem a presença aí de alguns cactos. No meio norte, a vegetação, como eu chamei para vocês aí, a outra zona de transição entre a Caatinga e a floresta amazônica, nós temos o meio norte, cuja vegetação a gente chama de mata de cocais, formada por palmeiras, né, principalmente, do quais, né, elas dão origem a cocos aí, do qual se extrai alguns óleos, né? A gente tem a carnaúba, que é uma carnaúba encontrada no Maranhão, e aqui, né, as amêndoas do coco do babaçu oferecem um importante óleo. Esse óleo de babaçu, pessoal, ele é utilizado para gerar energia, tá? É realizada a queimadeira, a combustão dele, e essa combustão ela acaba gerando energia, energia industrial, energia para veículos, tá? No caso aí é o óleo do coco de babaçu. Por último, pessoal, a gente vai estudar a última região de transição no Brasil, que é o chamado Pantanal Mato Grossense. O
Pantanal, no caso, ele não é 100% brasileiro, tá? Tem um pouco dele na Bolívia e no Paraguai também, mas ele é encontrado onde, pessoal? Pantanal Mato Grossense é encontrado justamente na região centro-oeste, entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, é o que está para a gente aqui na letra C. Portanto, ele é uma área de transição entre o Cerrado e a região amazônica. A Amazônia, a gente sabe, muito quente, muito úmido o ano inteiro, vegetação verde, alta, florestal. Cerrado é uma vegetação heterogênea, né, que a gente tem gramíneas, arbustos e árvores de médio porte, ao mesmo tempo que o clima do Cerrado ele é um clima tropical, né, de duas estações bem definidas, o verão quente e chuvoso e o inverno ameno e extremamente seco, né, diferente da Amazônia que é úmido o ano inteiro. Né. Então o Pantanal, no caso, é uma região de transição entre o calor e a umidade amazônica, e no caso aí de um outro lado, a gente tem a região do Cerrado, que tem chuva por 6 meses e estiagem, né, seca por outros 6 meses. Né? Então, no caso, essa é a zona do Pantanal, a área de transição do Pantanal, entre o domínio do Cerrado e da Amazônia. Essa região, pessoal, em termos de relevo, ela é formada por uma grande planície. Tá? Uma região muito baixa, muito plana, que justamente, né, nos 6 meses de chuva do clima tropical, essa planície ela fica alagada, ela fica debaixo da água. Nos 6 meses de inverno, onde a temperatura é amena e extremamente seca, tá? O que, que acontece? A água, evidentemente, ela seca, né? A gente tem menos água. Aí você acaba abrindo grandes áreas planas, pessoal, que são muito utilizadas para quê? Principalmente para pecuária, né? Porque como é uma área plana que passou 6 meses alagada, nos 6 meses que essa área plana não fica alagada, ela acaba justamente aí dando origem a uma vegetação que é interessante para você colocar boi lá para comer. Por quê? Porque vai ter capim, vai ter gramíneas. Então essa é uma região muito utilizada para pecuária bovina extensiva, né? Aquela pecuária bovina que o gado ele é criado solto, sem tecnologia, comendo pastagem, comendo a grama mesmo, né? Então, no caso, pessoal, a região do Pantanal, por ela ser muito plana, ela é muito utilizada aí para pecuária bovina extensiva. Nos 6 meses que ela passa alagada, evidentemente que não tem a pecuária. Nos 6 meses de seca do clima tropical, é onde justamente aí, né, são levados os rebanhos para justamente ficar naquela região durante esses 6 meses, se alimentando do capim verde que é encontrado por ali. Pessoal, o Pantanal é uma região que sofre já há muito tempo com alguns problemas ambientais muito sérios, tá? Primeiro, pessoal, muitas vezes para se realizar essa pecuária, né, é necessário que você desmate uma parte da vegetação do Pantanal para abrir áreas para realizar aí a pecuária. Outro problema, pessoal, nessa região aqui, é uma região onde se encontra ouro, é uma região, no caso, que consegue se minerar ouro, tirar ouro aí enquanto um recurso mineral. Para se achar o ouro dentre as pedras aí que formam as rochas, que formam o solo, muitas vezes é necessário usar mercúrio. O mercúrio, quando você joga ele na água, né? Na água dos rios, no caso, e você começa a minerar naquelas peneiras, né? Você começa a peneirar as pedrinhas que tem no fundo do rio. O mercúrio ele ajuda a fazer com que o ouro fique com uma cor de destaque. Tá? E você consiga enxergar ele, o ouro, no meio de outras pedras e retire ele, né? O ouro encontra uma pedra preciosa de alto valor. Então o que acontece? A mineração do ouro, pessoal, como ela se utiliza de mercúrio, e mercúrio é algo altamente tóxico, tá? Por conta da utilização excessiva de mercúrio na mineração, muitos rios, no caso na região do Pantanal, estão sendo poluídos, tá? E isso é muito sério. Fora que, pessoal, é uma região, Pantanal é uma região onde você tem mais peixe e mais jacaré do que pessoas, com certeza, tá? O que acaba atraindo muita gente para lá, tanto para realizar uma pesca predatória, como também uma caça predatória do jacaré, tá? Jacaré, infelizmente, é muito fácil caçar eles, porque eles sempre ficam na superfície, a maioria das vezes eles estão na superfície da água. E à noite, né? De noite, se você. Isso daí eu já vi em programa. Se você está navegando num barco no meio de um rio e tem um jacaré, se você joga a luz, o olho dele ilumina. Como mais ou menos acontece com o gato, com o cachorro, né? Enfim, acontece a mesma coisa. Então é muito fácil caçar o jacaré, encontrar ele. E como tem muito jacaré nessa região do Pantanal, a gente tem aí uma caça predatória em relação ao jacaré, para aproveitar a carne do jacaré, aproveitar o couro, né? E outras questões. Pessoal, aí estão algumas fotos do Pantanal. Então, como vocês podem ver, uma planície alagável, né, que passa uma boa parte do ano alagável. Quando essas regiões secam aqui,
a gente tem justamente a presença aí do gado bovino. Pô, Caio, mas aqui eles estão passando no meio de uma região, né? Sim, eles estão provavelmente cruzando algum rio aqui, né? Na região do Pantanal, uma região alagadiça, tá? A grande planície alagável do mundo, a maior planície alagável do mundo, uma região muito bonita, porém que já sofre aí com um sério processo de degradação ambiental. Pessoal, aí um resuminho do que a gente estudou com vocês, as 3 áreas de transição entre os domínios morfoclimáticos brasileiros, né, correto? Vamos agora responder aí os exercícios da aula 28 na página 116. O que são zonas de transição? São áreas de contato entre dois domínios morfoclimáticos, separando esses dois domínios, tá? E sendo uma área de transição, são áreas que apresentam elementos do clima e da vegetação, tanto de um domínio como de outro, né, dos domínios que estão em volta. 2. Quais são as 3 grandes áreas de transição presentes no território brasileiro? Na região Nordeste nós temos o Agreste e o Meio Norte, e no Centro-Oeste nós temos o Pantanal. Dê a definição de Agreste e Meio Oeste. Agreste é a zona de transição entre a zona da Mata Nordestina, o que a gente pode chamar de mares de morros e Mata Atlântica também, e o domínio seco da Caatinga, né, separando a zona da Mata Nordestina do Sertão. Já o meio norte é a zona de transição entre a Caatinga a leste e a oeste a floresta amazônica. Beleza, pessoal? Muito obrigado.